A tão aguardada luta do Blast contra o Void finalmente começou, e o herói Rank 1 da classe S provou que ele realmente é digno de estar no topo do mundo dos heróis. Galera, antes de falar sobre a luta do Blast contra o Void, eu gostaria de responder uma pergunta que eu vi que muita gente fez nos comentários do capítulo passado, que é a respeito do percentual de ciborgificação do Genos. Afinal, essa dúvida ficou no ar depois da aparição dos dois super ciborgues da Neo Heroes que tem em torno de 95% do corpo ciborgificado. E olha, apesar do mangá nunca ter revelado o percentual de ciborgificação do Genos, se a gente levar em conta que pelo que foi mostrado até agora, a única parte do Genos que ainda é humana é o cérebro, e o cérebro humano pesa algo em torno de 1,5 kg, e também levando em consideração que quando o Genos foi ciborgificado ele tinha apenas 15 anos de idade, então eu acredito que ele deveria pesar no máximo uns 70 kg antes da ciborgificação. Então, se a gente fizer as contas, o cérebro do Genos tem aproximadamente 2% da massa total do corpo dele, o que significa que o discípulo do Saitama tem 98% de taxa de ciborgificação. Lembrando que isso não é uma informação oficial do mangá, é apenas um cálculo que eu fiz, mas eu acredito que caso o percentual de ciborgificação do Genos seja revelado no mangá futuramente, ele não vai fugir muito disso não, é de 98% para 99%. Afinal, nem sabemos se o cérebro do Genos ainda está intacto ou se já foi parcialmente ciborgificado também. Ou seja galera, se o Solitude olhasse pro discípulo do Saitama, ele provavelmente iria mijar nas calças. Mas enfim, dito isso, bora ver como foi o primeiro capítulo da luta do Blast contra o Void. No final do capítulo passado, já tínhamos visto que o herói Rank 1 da classe S estava levando vantagem na luta. E no começo do capítulo 207, isso foi reforçado mais uma vez, pois vemos que enquanto os socos do Blast são capazes de causar danos consideráveis no corpo do Empty Void, o ex-parceiro do Blast não consegue nem sequer acertar seus golpes nele. Aonde eu dava o soco, o cara nunca tava. E aonde ele dava o soco, eu sempre tava. Mas fiquei com a cara, parece um bordoga, velho. Eu falei, não. A única exceção foi esse momento no qual ele bateu com o olho na mão do Blast. Mas não vamos criticar o homem, isso deve fazer parte de alguma tática ninja de combate. Enfim, que o Blast claramente fica com dó de continuar batendo no Void, e então ele fala pro seu ex-parceiro que ele ficou 15 anos esperando por esse momento. E depois de falar isso, ele transfere a energia que ele estava usando para fortalecer seus socos para as mãos do Empty Void. E logo após o Blast fazer isso, o líder da Vila Ninja simplesmente cai e fica grudado no chão. Lembrando que o Blast é capaz de manipular uma espécie de energia escura que é extremamente densa, e pode pesar tanto quanto um buraco negro. E o Blast usou essa energia para deixar o Void com as mãos completamente imobilizadas. Isso porque o Blast sabe que o Void precisa fazer sinais com as mãos para poder usar sua habilidade de teletransporte. Mas galera, eu sinceramente não sei o que é mais impressionante, se é o fato do Blast conseguir lutar enquanto praticamente carrega um buraco negro em cada mão, ou se é o fato do Void ser tão inferior a ele. Afinal, o Void devorou o poder do Garou, sendo que o caçador de heróis era forte o bastante para bater de frente com o Blast. Então acho que aqui já dá pra cravar que o Void não tem nem de longe a mesma habilidade que o Garou tem para manipular o Ki, pois caso contrário ele teria simplesmente absorvido a energia do Blast sem nenhuma dificuldade. Mas enfim que, apesar do Void ter ficado imobilizado pela técnica do Blast, ele ainda assim conseguiu criar várias esferas de luz muito parecidas com as esferas que o Mendigo Imperador era capaz de criar. E depois o Void atacou o Blast por todas as direções usando essas esferas de luz. Porém, o herói Rank 1 da classe S simplesmente criou vários mini buracos negros ao redor do seu corpo, e depois ele moveu todos eles de forma que as esferas de luz acabaram sendo absorvidas e desapareceram sem deixar nenhum rastro. E lembrando que essas esferas criadas com o poder do God são capazes de criar explosões poderosas quando tocam em alguma coisa, mas a energia que o Blast manipula é capaz de neutralizar até mesmo isso. E bom, após humilhar completamente o seu antigo parceiro, o Blast larga mais uma esfera de energia escura em cima dele, o deixando completamente incapaz de se mover. E com a luta já ganha, o Blast disse ao Void que ia levar ele pro QG para ser tratado. Porém, antes que o Blast pudesse concluir sua fala, ele viu que duas kunais haviam sido arremessadas em direção aos olhos do Empty Void. E foi por muito pouco que o Blast conseguiu chutar as kunais para longe antes que seu antigo parceiro acabasse sendo morto. E então, na sequência, ficamos sabendo que foi o Sonic quem arremessou as duas kunais. E ele se aproxima do Blast e pergunta por que ele está demorando tanto para finalizar o líder da Vila Ninja. Mas o Blast apenas responde que o Sonic não deve interferir na luta sem que haja necessidade.
Porém, nesse breve momento no qual o Blast desviou sua atenção, o Void simplesmente começou a devorar a esfera de energia que o Blast havia largado sobre o seu peito. E aparentemente, ao fazer isso, o Void se tornou capaz de absorver a energia do Blast usando as mãos também. E no momento em que a energia pesada que impedia que o Void se mexesse desapareceu, ele foi capaz de fazer os selos de mão novamente. E dessa forma, o Void usou sua técnica de teletransporte para escapar antes que o Blast pudesse imobilizá-lo de novo. Para surpresa do Blast, que ficou sem entender como o Void foi capaz de absorver a energia das trevas que ele é capaz de manipular. Pois é, galera, e é interessante que o Blast, que é o herói que está lutando contra o mal, seja capaz de manipular energias da escuridão, enquanto o God, que é o vilão da história, sempre usa poderes da luz. Mas enfim, que outra coisa que também é muito interessante foi como o Void se tornou capaz de absorver a energia do Blast após ter devorado um pouco dessa energia. Pois pode ser que o Void, assim como o Garou, se torne capaz não apenas de manipular, mas também de criar essa energia de agora em diante, o que vai causar sérios problemas pro Blast. E tudo isso graças à interferência do Sonic. Palmas pra ele! Enfim, que na cena final do capítulo vemos o Flash e o Sonic indo reclamar com o Blast por ele ter deixado o Void escapar. Porém, eles nem tiveram tempo para falar sobre o que aconteceu, pois do nada o Void começou a atacar eles usando o corte dimensional, aquela mesma técnica que ele usou alguns capítulos atrás. E apesar do Blast ter conseguido fugir enquanto levava o Flash e o Sonic junto de si, agora a questão que fica é, será que o Blast vai conseguir acessar a dimensão na qual o Void está escondido para lutar contra ele de novo? Ou será que tudo o que ele pode fazer agora é simplesmente esperar que o Void saia de lá por vontade própria? Eu particularmente acho que o Blast não tem acesso àquela dimensão, porém pode ser que o Saitama tenha, afinal já vimos o Careca viajando entre dimensões usando apenas força bruta. E seria muito legal ver o Careca indo pegar o Void numa dimensão na qual nem o Blast é capaz de acessar. Mas enfim galera, por esse capítulo é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um soco mortalmente sério no botão do like e se inscreva e ative o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeos novos por aqui. E aliás, muito em breve eu vou postar a análise do capítulo 151 da webcomic aqui no canal, então fiquem ligados. Até a próxima, nerd! Valeu! Fui!